Jesus é um mestre por excelência. O seu ministério na terra foi marcado por milagres e muitos ensinamentos. Quando se sentava para ensinar, ele geralmente usava parábolas para falar dos vários temas relacionados ao reino e à vida com Deus. Neste vídeo você vai conhecer algumas destas parábolas. Desejo que elas possam edificar a sua vida. Em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe-a, e ponde-lhe um anel no dedo e as alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Nesta palavra, Jesus mostra como é grande o amor de Deus pelo mundo. Quantas vezes nos afastamos dos caminhos do Senhor e decidimos viver por nossa conta. Nos lançamos de cabeça no pecado e acabamos feridos. É nesta hora que voltamos a nos lembrar de Deus, do quão agradável e seguro é estar em seus braços. Então vem o inimigo tentando matar a tua esperança, dizendo que Deus já não te quer, que não há solução para ti. Acredite, Deus está sempre de braços abertos para te receber. Ele te ama e é capaz de deixar as 99 ovelhas para resgatar uma que se perdeu. Volte para os caminhos do Senhor. A segunda parábola é a parábola do semeador de Mateus 13. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cercaram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. A partir do versículo 18, Jesus explica esta parábola. Ouvi, pois, vós as parábolas do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho e o que foi semeado nos lugares pedregosos. Este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Que eu e você possamos nos encaixar no último caso desta parábola, que possamos receber a palavra de Deus com alegria, entendê-la e que venhamos a produzir frutos dignos de arrependimento. No capítulo 25 de Mateus, Jesus conta a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. O azeite, na palavra de Deus, representa o Espírito Santo, a bússola do cristão, aquele que dirige o caminho pelo qual devemos seguir. Assim como as virgens imprudentes, muitos cristãos têm deixado o seu azeite se acabar, distraídos pelos prazeres do mundo. Há ainda quem esteja relaxado, julgando que o noivo ainda tarda a chegar. Porém, como Jesus diz na parábola, é preciso mantermos as nossas lâmpadas sempre cheias de azeite, para que, vindo o noivo, não nos ache desprevenidos. O fim está perto, eis que vem o noivo. Firma-te nos caminhos do Senhor e vigie. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouviu o que diz este juiz injusto? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Talvez você esteja orando por um milagre há algum tempo, que já não tem esperança. Porém, nesta palavra, Jesus fala da necessidade de se perseverar na oração. Vê que um juiz que não teme a Deus, de tanto ser incomodado, resolveu o problema da viúva apenas para se livrar dela. Quanto mais Deus, que é o nosso Pai, percebendo a nossa aflição, poderá julgar a nossa causa. Não desanime,
ore insistentemente com fé e a seu tempo o Senhor vai agir. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu quero desafiar você a conhecer mais sobre Jesus. Leia a Bíblia e tenha uma experiência pessoal com Cristo. Deus te abençoe.